ai, 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 ai. O Brasil perde por 1-0 para a Argentina no Maracanã e a seleção alcança 2 marcos históricos. 2 marcos negativos históricos. É o primeiro revés em casa na história das eliminatórias da Copa. O Brasil nunca tinha perdido como mandante nas eliminatórias da Copa. E pela primeira vez, o Brasil perde 3 jogos consecutivos na competição. Com isso, o time de Fernando Diniz está em 6º lugar na tabela. É a última posição que garante classificação direta para o Mundial de 2026. Nesse fim de semana, conversava com o Marcelo Duó e perguntava, Duó, eu não quero nem concluir essa pergunta, mas só lembrando que, na Europa, Itália já ficou de fora de Copa. Exatamente. Né? Não foi de uma só. Será que existe essa possibilidade? Ele falou, não, vamos afastar isso aí, porque são 7 sul-americanos que vão conseguir vaga, então o Brasil tem que ser pior que Bolívia, tem que ser pior que Peru, que Chile, mas a Venezuela tá na frente, gente. Só para lembrar naquela tabela. Mau momento é admitido pelo atacante Gabriel Jesus, titular na partida dessa terça-feira depois da lesão sofrida por Vini Júnior. Camisa 9, no entanto, sai em defesa do trabalho do técnico Fernando Diniz. Quando a vitória não vem, fica mais difícil da atuação da equipe ser enaltecida, porém a gente entende, a gente sabe o que é o futebol, queremos ganhar, mas não aconteceu, agora é trabalhar, óbvio, o Diniz tem total capacidade para continuar a fazer o time jogar, porque na minha opinião o time está jogando muito bem, infelizmente não estamos no melhor momento. Dá pra perceber, né? O volante Bruno Guimarães critica a arbitragem da partida entre Brasil e Argentina por, nas palavras dele, ceder demais à catimba e às provocações dos argentinos. Porém, pra ele, isso não é suficiente pra justificar o tropeço no Maracanã. Toda hora eles catimbam, a gente sabe como é que é difícil jogar contra eles, catimbam e o juiz na deles o tempo inteiro. Mas não podemos reclamar da arbitragem, enfim, é imparcial, né? Mas enfim, o ano não é dos melhores, temos que trabalhar, continuar trabalhando, o trabalho não tá faltando, quem conhece de início e aí que a gente tá treinando muito, treinando todos os dias. E hoje foi por uma infelicidade de uma bola parada, acho que foi o único chute deles no gol, e eles ganharam de 1-0. Contar pros pequenininhos que estão acompanhando a programação, agora 7h12, tem muita criança indo pra escola de manhã, né? Gente, criançada, houve um tempo em que os adversários reclamavam que a camisa da seleção brasileira pesava. E que a arbitragem cedia à seleção brasileira, assim como aconteceu com a Argentina ontem, campeã do mundo, Messi em campo. Aquilo deixava até os juízes desconcertados. Isso já aconteceu na história, viu? Tô sendo irônica aqui, mas a gente torce para que volte a acontecer em breve, né, Sheila? Depois de perder por 1-0 para a Argentina no Maracanã, a seleção brasileira encerra 2023 com mais derrotas que vitórias, 5-3, além de um empate. Isso não acontecia desde 1963. O mau desempenho nas eliminatórias, com 3 derrotas, um empate, apenas 2 derrotas, não levou o técnico Fernando Diniz a perder a confiança nos jogadores da seleção. Ele disse que acredita no desenvolvimento do trabalho e que os resultados aparecerão com o tempo. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística, achar que a vida é só estatística. Se ela for só estatística, tá tudo muito ruim. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem. Concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. Eu acho que se a gente conseguir aprofundar cada vez mais as nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer. Uhum. Sem o Diniz, né, pelo jeito, porque ele falou assim, uma questão de tempo pra gente alcançar resultados e tal. O Diniz não tem muito tempo à frente da seleção, né, vamos combinar. Que tempo ele vai esperar? O tempo dele sair, chegar o treinador efetivo da seleção brasileira, porque essa é a previsão, né, pro final do ano que vem, enfim. Agora, que dificuldade de admitir, né, que não consegue resultado. Uma hora fala que, é arbitragem, outra hora, não, a gente jogou muito bem, foi injusto, como o próprio Diniz falou. Mas o Brasil jogou bem mesmo ontem, né? E faltou o fundamental, né? Faltou ganhar. Faltou marcar um gol e marcar 2, né? Estão chegando algumas hashtags aqui, entre elas, fora Diniz. E alguns ouvintes perguntando, confirmamos ontem a nossa Neymar dependência? Não tenho essa convicção. Eu também não. Se com o Neymar a gente jogaria tão diferente do que a seleção apresentou ontem em campo, né?
não tem muito como saber. Mas fica uma dúvida em parte dos torcedores se isso reforça a Neymar dependência ou não dessa seleção. Bem, o início do jogo foi atrasado em meia hora por causa dessa confusão do quebra-pau que aconteceu nas arquibancadas. Não havia, importante que se diga, divisão entre as torcidas. Aí a polícia reprimiu, com golpes de cacetetes, um grupo de argentinos que estava ali mais próximo do campo. A gente vai explicar um pouco dessa confusão generalizada, porque tem vários elementos aí. Primeiro, essa confusão começou ainda quando o hino nacional da Argentina era executado. Pelo menos essa informação que chegou até a gente, né, e o que a gente pôde acompanhar na hora, havia uma vaia muito grande por parte dos torcedores brasileiros durante o hino da Argentina. Isso gerou uma reação por parte dos torcedores argentinos que estavam por ali. Também houve policiais que disseram que ouviram xingamentos racistas por parte de torcedores da Argentina. A gente vai agora direto ao Rio de Janeiro, que foi palco dessa vergonha que a gente passou ontem, para explicar melhor o que aconteceu, falar das consequências dessa confusão generalizada. Mário Dias Ferreira com a gente ao vivo para trazer os detalhes, porque teve gente presa no final das contas. Essa gente já foi presa, já foi solta. Como é que estão as coisas, hein, Mário? Bom dia. Bom dia, Sheila, e a todos. Essa pancadaria dentro do Maracanã terminou com 8 presos, sendo uma argentina acusada de ofender um funcionário do estádio com insultos racistas. Segundo a polícia militar, pelo menos 2 torcedores feridos foram atendidos no posto médico. Um grupo arrancou cadeiras, jogou em direção aos PMs, que utilizaram cacetetes contra os argentinos. Houve correria, criança chorando, pai e filho tentando sair às pressas da arquibancada, alegando que familiares de jogadores estavam no local do tumulto. Messi e companheiros de equipe pediram uma trégua e depois deixaram o gramado em protesto, foram para o vestiário, retornaram ao campo. A partida começou com quase 30 minutos de atraso, um cordão humano de policiais isolando as torcidas, uma briga generalizada. Foi uma briga generalizada entre os torcedores, onde os torcedores argentinos estão no mesmo arquibancada que os brasileiros, então isso já era mais ou menos previsto, né? Acontecer uma confusão ali, muita polícia, os torcedores começaram a jogar cadeiras entre eles, e o momento mais assustador foi onde os torcedores começaram a pular da arquibancada para o campo. Foi bem assustador mesmo de assistir, uma vergonha mesmo. Eles simplesmente botaram a torcida da Argentina colado com a torcida do Brasil. Os jogadores vieram para cá, tentaram apaziguar e, eles viram tudo. Foi muito ruim, foi muito feio de ver, foi terrorizante, né? Porque saiu pessoa machucada. Pois é, essa confusão começou quando os brasileiros vaiaram o hino nacional da Argentina, estavam no setor sul, em área mista. De acordo com a PM, não havia uma divisão entre as torcidas por conta da venda de ingressos sem diferença, segundo a CBF, que é a organizadora desse jogo, que tinha responsabilidade pela comercialização dos bilhetes. Em entrevista após a vitória de 1-0 sobre o Brasil, Messi criticou a polícia, disse que poderia ocorrer uma desgraça, lembrou que recentemente houve outra briga no Rio de Janeiro durante a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, com argentinos agredidos. A polícia, como passou na final da Libertadores, outra vez reprimiendo a la gente con los palos. Había jugadores que tenían familia ahí y obviamente todo, ¿no? Pero uno piensa en la familia, en la gente que está ahí, que no sabe bien qué está pasando y bueno, estamos pendientes de eso, que jugar un partido que llegó a ese punto es secundario. A partida que chega nesse ponto é secundária. Ficou em segundo plano o jogo, dizendo Messi, falando das famílias dos jogadores, ficaram assustadíssimos. Em nota, a PM alega que agentes do batalhão especializado em policiamento em estádios só atuam quando a situação fica fora de controle pela equipe de segurança particular que estava lá também, aqueles stewards que usam um colete amarelo, cor de marca-texto. A imprensa argentina condenou a confusão antes do clássico, tratou como escândalo a conduta da polícia militar. Na coletiva, após o jogo, o técnico Fernando Diniz lamentou o ocorrido, mas disse que não tinha muito parâmetro para saber o que aconteceu, já que estava dentro de campo, por isso não tinha como entrar em detalhes sobre esse caso, e agora esperar uma resposta
resposta contundente da CBF, da Conmebol, da Confederação Sul-Americana de Futebol, para saber se o Brasil vai perder mando de campo, se o Maracanã terá algumas sanções também pela desorganização dentro do estádio. A Federação de Futebol do Rio também questionada, o próprio governo do estado responsável pela Polícia Militar. Fica aquele jogo de empurra, Sheila e Carla, para saber de quem é a responsabilidade sobre essa desorganização, esse tumulto, briga generalizada dentro do Maracanã. E o Mário descreveu bem, né? As imagens mais fortes, né, e mais tristes são daquelas crianças chorando, desesperadas, assustadíssimas. Um jogo que é para ficar marcado na memória das crianças, né? Via a seleção brasileira, viu o Messi, o maior do mundo, pessoalmente, e vai embora para casa com essa memória tão triste da confusão na torcida, da briga generalizada. É lamentável demais. As imagens são muito feias. Dava a impressão que muita gente ia sair ferida dali. E traumatiza mesmo, né? A criançada traumatiza. Foi bem feio. Valeu, Mário. Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho aí no Rio. Até. A Argentina lidera as eliminatórias com o Uruguai em segundo, Colômbia em terceiro, Venezuela em quarto, Equador em quinto. Ontem a gente teve também Paraguai sendo derrotado para Colômbia. Pela Colômbia 1, Paraguai 0, Uruguai meteu 3-0 na Bolívia, o Equador venceu o Chile 1-0, Peru e Venezuela ficaram no 1-1.